Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui com a honra de ter aqui no podcast o PhD, o sumidade aí na mineração, o Juarez. Juarez, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Tá joia. Então, para mim, John, é um prazer estar aqui, né? A gente já tentou fazer essa conversa, né, lá no Congresso de Mineração ano passado. Não foi possível, devido à agenda, né? Mas hoje eu acho que aqui eu vou estar disponível aqui, nós vamos ter uma conversa leve aí sobre carreira, sobre planejamento, né? Falar um pouco aí, dar algumas dicas de carreira também. Exatamente. E fechar um pouco com essa parte mais técnica do planejamento. Perfeito. Pessoal, o Juarez, tá? Ele já desenvolveu a carreira dele aí de quase mais de 2 décadas aí com empresas de mineração, cargo de gestão, né? E desde tem experiência em geologia, engenharia geotécnica, planejamento, operação, perfuração, sistema de despacho, diversas áreas aí da mineração, né? Várias commodities, principalmente minério de ferro e cobre. Também, atualmente, ele é gerente geral de estratégia de inovação da Samarco, tá? Tem uma iniciativa muito boa no LinkedIn, que a gente vai falar sobre ela, que é o Minerar RH, que também tem um canal no YouTube, vou deixar todos os links para vocês aí, tá certo? E, Juarez, você é formado aí na grandiosa UFOP, né? Fala um pouco sobre sua carreira, desde quando você começou a estudar, como chegou aí na posição que você está hoje. O John muitas vezes pergunta assim, pô, Jorge, você já tem esse tempo todo de mineração, né? Aí muita gente não sabe. Eu comecei muito cedo, né, na verdade. Eu comecei com 18 anos de idade, porque a minha primeiro contato com a mineração foi no curso técnico, né? Então, eu sou lá do norte de Minas, lá de Pirapora. Não é uma área nem mineradora, mas eu mudei para Ouro Preto para fazer o curso técnico de mineração. Então, foi o meu primeiro contato com a mineração. E com 18 anos de idade, eu participei de um processo de estágio seletivo para pré-operação do projeto Carajás. Isso em iníciozinho de 84. Aí eu participei desse processo seletivo. Foi interessante, que eu participei dele todo em Itabira, achando que eu ia trabalhar em Itabira, né? Aí, algumas pessoas me disseram isso quando eu conheci lá em Carajás. Todo mundo foi enganado, mas como é que teve essa impressão, né? Foram 4 ou 5 etapas. Eu fiquei sabendo que ia ser para Carajás. Na última etapa, onde foram selecionados 10 estagiários. E aí foi interessante que dos 10, o cara da Vale perguntou assim, mostrou um vídeo do Vila N5 em Carajás, falou, vocês vão para cá. Perguntou assim, quem quiser desistir, desiste agora, né? Pô, todo mundo querendo emprego, início da década de 80 não tinha emprego, né? Exato. E foi interessante que todo mundo aceitou na hora. Aí nós fomos encontrar, para viajar para Carajás, nós encontramos na rodoviária. Quando chegou lá, só apareceram 5. É uma coisa estranha, ninguém falou lá. Nesse termo, entre o processo seletivo e a viagem, a metade desistiu. Aí eu fui, mas assim, foi uma grande decisão que eu tomei, né? Talvez a primeira decisão importante da minha carreira foi ir lá fazer esse estágio. Aí eu fiz o estágio, fiquei 3 anos trabalhando como técnico de mineração. E se aprende muito, né, na parte técnica, na parte de execução. E ali eu já fui para uma área que eu me apaixonei, né? Ali com 18 anos eu já me apaixonei pela primeira área, que foi a perfuração e desmonte. Olha só. Aí, pô, gostava tanto daquele negócio, né, de fazer as detonações, de fazer os planos de fogo, de ver os resultados. Você sabe que essa área de perfuração e desmonte tem um pouco de adrenalina, né? Todo desmonte é um desmonte, né? Então você tem sempre aquela tensão. Eu fiquei 3 anos ali, foi muito produtivo para a minha carreira. Depois eu decidi, acho que eu tomei outra decisão importante na carreira, foi decidir ir para o Preto fazer engenharia, né? Falei, pô, eu posso, aquela vontade do conhecimento, né? Eu acho que uma primeira dica que eu dou aqui na carreira é que não pode parar essa vontade pelo conhecimento. Exatamente, Então você tem que estar sempre buscando. Aí eu falei, eu vou fazer engenharia. Aí fui para Ouro Preto, que eu já conheci Ouro Preto.
Aí fiquei lá 5 anos, né, na engenharia. Você fez engenharia e você sabe, né, toda a dificuldade e também toda a importância, né, de fazer um curso Isso, de engenharia de exatamente. Minas. Então, assim, aprendi muito na escola. E depois tem outro ditado que eu deixo aqui, gente, que é o segundo ditado. Você tem que sair das empresas, sai bem, porque você não sabe o dia da manhã. Exatamente, é. Então, o dia de amanhã, para mim, foi voltar para Vale. Uhum. Tinha as pessoas lá que já tinham me conhecido, teve uma oportunidade para voltar. Eu formei em 92, aí eu voltei para Vale, fiquei 7 anos trabalhando como engenheiro de Minas. Aí eu trabalhei em operação, despacho, mas aí acabei voltando também para paixão, né, que é operação de desmonte. Os 12 primeiros anos da minha carreira toda como engenheiro foram voltados para a perfuração de desmonte. Fiquei 7 anos, fiz um bom desenvolvimento, né? Aí você faz a sua carreira, né, John? Você sabe como é que é, né? Você entra ali como júnior, né? Isso, Aí exato. você passa para pleno, depois você passa para sênior. Desses 7 anos, quando eu saí, eu já era um engenheiro sênior da Vale, com uma boa experiência. E aí eu tinha também um motivo particular para sair, porque a minha esposa, eu conheci ela no final, eu formando e ela no final do curso, ela no início do curso de geologia. E ela trancou a matrícula por um período e ela queria ser geóloga, né? Aí eu falei, tem que voltar, agora eu tenho que abrir espaço para minha esposa. Aí nós voltamos, ela foi fazer a graduação em geologia e eu fui buscar conhecimento. Eu acho que você pegar, como você construiu a sua carreira? Buscando conhecimento e aplicando a prática, trabalhando. Eu falei assim, eu estava querendo buscar mais conhecimento, e eu falei assim, eu vou emendar um mestrado e um doutorado, que Olha também só. não é uma tarefa fácil, tá, Deus? Exato, é muito complicado. Complicado. Eu saí em 98, bem empregado na Vale, né, bons Isso é. salários. Pela segunda vez, né? Porque Pela você segunda vez foi aí técnico, estava lá bem bacana, e disse, não, vou dar vou buscar. essa parada abrupta. Estudei. Aí já estava lá sênior, vou dar outra parada abrupta, estudar de novo. Aí eu sempre gostei muito de estudar, né? Então aí eu fui fazer mestrado e doutorado. Eu emendei um mestrado. Eu fiz um mestrado em Ouro Preto com o professor Valdir. Muita gente deve conhecer o Valdir Costa Silva, que Conheço é de demais. Operações Mineiras. Ele foi meu orientador no mestrado. Depois eu fiz o meu doutorado na UFMG. Naquela época não tinha doutorado na UFOP. Eu fui na UFMG, com uma grande universidade, e fiz o doutorado em simulação de fragmentação de desmonte. Então eu fui assim lá, né, como falam, fiz um BIP no desmonte de rocha, né? Estudei os modelos e apliquei a minha tese de doutorado no minério de ferro e no cobre da Vale. E essa minha tese de doutorado que me trouxe de volta para a Vale. Eu estava em 2002. 2002 eu estava no fim do meu doutorado, terminei meu doutorado em 2004. 2002 a Vale decidiu abriu a mina de cobre, né? Todo mundo sabe qual é a mina do Sossego, né? Então a Vale, e aí em 2002 ali, no final de 2002, começou a montar o time de pré-operação. Eu estava lá no minério de ferro desenvolvendo a minha tese de doutorado. E aí a Vale montou o time com muita gente que veio do minério de ferro, que conhecia, e eu fui convidado para trabalhar, para ser engenheiro master na área de desmonte de rocha, perfuração de desmonte do cobre. E aí eu tive, de novo, muita sorte, porque a minha tese foi em Mine 2000. Estava sendo muito desenvolvido na Austrália, pelos australianos, né? Exatamente. E eu fiz em Mine 2000 e consegui ter um projeto para aplicar, que foi o cobre. Aí eu trabalhei ali, entrei no final de 2002, começou a operar o cobre em 2004, e aí eu consegui aplicar muita coisa em Mine 2000 no cobre, do Sossego, como engenheiro master. E, de novo, é aquelas coincidências, né? Você tem hora que você fala também, tem outra dica, né? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Exato, Tem que fazer, tem que... falo muito isso também, pedir só uma aspas nessa essa sua carreira, né? Que você falando sempre, tanto na parte pessoal, né? Que eu também conheci minha esposa, eu era técnico de informática aqui em Recife, aí... parei, estava trabalhando bem, fui estudar em Campina Grande.
Aí também conheci minha esposa lá, mas a gente se formou junto, a gente teve essa... Graças a Deus a gente conseguiu se formar junto. Mas tudo na vida, como você falou, são escolhas, né? E tá no momento certo, na hora certa. Eu me lembro que eu fiz estágio na Vale em 2006. Foi numa seleção que foi o último dia de seleção que eu soube que a internet não era como é hoje, né? Não era hoje, eu já todo... Aí que tem rede social, tem tudo. Aí, eu tava para viajar, foi quando me disseram, ó, parece que vai ter um estágio na Vale. A primeira coisa que eu fiz, então eu vou ligar para lá. Aí quando eu liguei, a mulher falou, olha, a recrutadora, que era era de uma empresa de recrutamento, disse, olha, ela tá aqui, fala com ela para tirar dúvida. Aí quando eu conversei, ela, gostei. Aí a gente fez uma pequena entrevista. Ela falou, manda seu currículo para mim. Aí quando eu cheguei em casa, eu tava lá dando a volta pro Recife, ela me liga dizendo, olha, você pode vir tal dia? Eu digo, claro, posso vir. Pode, né? Com certeza, foi eu e outros amigos meus lá de Carajás. Mas é isso mesmo, tem que estar no lugar certo, na hora certa mesmo. Hora certa, lugar certo na hora certa é importante. Aí eu fui pro Cobre, fiquei 11 anos no Cobre. Em 2004, eu formei em 92, então os 12 primeiros anos na minha carreira foram na área técnica, né, gente? De engenheiro júnior até engenheiro master, área técnica. Mas em 2004, alguém enxergou, eu não vou até ser o nome da pessoa, mas enxergou que eu poderia liderar. De novo, né? Às vezes também outra coisa que acontece na carreira. Alguém tem que te enxergar seu potencial, né? Isso. Logicamente, alguém ali vai ter que enxergar meu potencial para liderança. Em 2004, eu virei, aí é o tal da carreira Y, não sei se todo mundo conhece. A carreira Y é famosa, né? Você geralmente começa na área técnica, depois você vira para o Y da técnica. Ou, às vezes acontece ao contrário também, a pessoa vai... Exatamente. Também. A carreira Y te dá a oportunidade, né, de ficar entre gestão, liderança e técnica. Em 2004, então, depois de 12 anos em área técnica, como especialista, né, que eu tinha mestrado, doutorado, eu fui nesse mundo da liderança, que é um mundo, que é outro mundo, né, bem complexo. Liderar, porque o que eu falo, enquanto você está trabalhando como... Embora que hoje não tem trabalho individual mais, não todo trabalho em equipe, mas no trabalho técnico, muita coisa ali você pega e faz, né? A liderança, você tem que motivar as pessoas para fazer, né, gente? Assim, você não pode, né, ir lá fazer, você tem que motivar e fazer muito papel de coach. Eu uso muito coach. E aí eu tive de novo uma sorte. Eu comecei na liderança em áreas técnicas. Eu acho que o meu perfil também, logicamente, a empresa viu que o meu perfil, para começar, teria que ser em áreas técnicas. Aí eu dei sorte, porque eu trabalhei em áreas core da mineração, que eu chamo. Vou colocar geotecnia aí agora no circuito. Geotecnia, geologia e planejamento. Essa é o core, né, gente? Isso é o core da mineração. Então eu tive a sorte, eu trabalhei praticamente 2004 até praticamente 8 anos, 8, 9 anos em gestão no cobre. E aí foi fundamental. Eu não era um técnico da área de planejamento. Isso foi, para mim, acabou também sendo, de um lado, foi bom porque eu tinha que... meus profissionais, os engenheiros que trabalhavam, eu trabalhei com excelente geólogo, engenheiro de Minas, eles que buscavam soluções. Muitas vezes eu entrava para fazer o coach, para fazer análise crítica, né? Então, eu acabei desenvolvendo muita análise crítica de planejamento. É importante também o engenheiro de planejamento ter, né? Ter capacidade de fazer análise crítica dos planos. E eu comecei também, eu acho que outra sorte, que é uma característica de Carajás, você sabe disso. Isso. O gestor e o líder que vai para remotas como a de Carajás é obrigado a formar. Porque muitas pessoas, eu lembro no início do cobre, eram júniors. Porque os mais experientes, muitos já não estão mais em período de estar em áreas remotas. Então, assim, eu tinha grande parte da minha equipe era júnior. Ali pleno, e aí trabalhava muita formação. Isso me ajudou demais na liderança.
porque a gente tinha que desenvolver os engenheiros, né? E, logicamente, a Vale, como uma grande empresa, sempre deu todo o suporte, né, de treinamento. Nós tivemos uma grande sorte, por exemplo, o Cobre, quem trabalha no Cobre, de ser da escola do David Tuto, né, cara? Não sei se você conhece o consultor David Tuto. O cara tem mais de 40 anos de experiência em mineração global, em planejamento, em projeto de mineração. Eu trabalhei com o David praticamente 10 anos. Assim, o David acabou que tem uma escola ali no Cobre, né, que ela veio do David Tuto, né? Uma metodologia de planejamento, com muita disciplina, com muita metodologia, com muito método, com medições de aderência, né? E a gente, né, foi importante, porque a Vale, a gente era muito do minério de ferro, inclusive a minha experiência do minério de ferro. Então, para a gente foi muito importante essa passagem, de ter a oportunidade de aprender, né? Que a gente, de novo, outra dica, né, cara? O dia que você falar que você sabe tudo, aí você pode pensar em parar, né? Porque você tem que estar sempre buscando, ter essa humildade. Isso, exatamente, tem que aprender mais, cara. Tem que aprender mais coisas. Eu tenho que... Você lançou o seu canal e você aprendeu coisas da comunicação, não aprendeu, João? Exatamente, sem dúvida. Somos técnicos. Eu falo isso muito aqui. Quando eu pensei em fazer esse canal 4 anos atrás, eu pensei em falar da mineração. Mas aí depois, quando a gente vê a posição de câmera, vê som, se eu fizer como essa juventude, não vou fazer isso hoje, porque eu já sou velho já para isso. Mas se eu fizer um react dos primeiros vídeos, nossa, eu fico você vê vendo... que você tem uma evolução, você vai ter um aprendizado, cara. E o aprendizado é fundamental. E muitos profissionais, quando caem na armadilha de saber tudo, eu chamo isso de uma armadilha na carreira, tá, gente? Não entre nessa armadilha. Porque procure aprender. Procure aprender. Então, você foi para um caminho aí que você aprendeu coisas. Agora você falou, você comparou o início com agora, com o aprendizado, que vai te agregando como pessoa, contribuição, tudo isso se aplica. Então, é importante, principalmente, e isso vale para a parte técnica e vale para a liderança, tá, gente? Isso não tem... Então, eu fiquei ali no Copa até 2013, né? Participei também da abertura do Salobo, do planejamento Salobo 1, né? Isso. Aí, em 2013, realmente, assim, começa a ter um período, quem trabalha no norte, idade de filho e tudo, chega um momento, né, já tinha 11 anos, né, mais os anos que eu já tinha mais 20 anos de norte, né? Aí chega um momento que pesa, né, tá mais próximo da família. Eu tive a perda no meu pai em 2012, que foi um marco muito forte na minha vida, né? Eu tenho que aproximar mais da família. Aí eu fiz uma mudança também, né? Deixei a Vale. Talvez a mudança mais difícil que eu fiz na minha carreira foi em 2013. Porque eu sou quase um filho da Vale, né? Como disse o outro. Exatamente, o pessoal sempre fala isso. Eu morei em Carajás e Canaã. Saio da Vale e venho para Belo Horizonte, né? Capital. Aí, isso é um capítulo à parte, né? Isso aí dá quase um livro, essa minha mudança. Mas, de novo, as mudanças, elas podem ser difíceis, mas a mudança que a gente cresce. E, às vezes, é na dificuldade. Aí, de novo, você tem que ir fazendo a tal do network, né? O que é comum hoje. Network, hoje é muito comum fazendo digital, mas você tem que fazer na sua carreira toda, network. E aí eu tive a sorte, né, de ir para um outro grande desafio, que foi Minas Rio, né? Realmente. No Cobre eu já tinha feito uma mudança, que eu não falei aqui, mas em 2010 eu mudei da área técnica para operações. Eu fui ser gerente geral de operações, mina, planta, usina. Tinha 30 funcionários, fui ter 1.000, né? Outra mudança, de novo, alguém enxergou que eu poderia liderar a equipe de operação, alguém também tem que dar oportunidade. Quando eu vim para o Minas Rio, eu fiquei mais de 4 anos no Minas Rio, a metade eu trabalhei em serviços técnicos, né, na área técnica, planejamento, geotecnia, e depois os meus 2 últimos anos foram na operação. Mina, planta e mineroduto. Não conhecia nada de mineroduto. Nada. O que você conhecia? Nunca tinha trabalho em mineroduto. Eu tive uma experiência. Fiquei de novo um grande projeto, foi uma grande experiência.
E também eu acho que aí foi importante conhecer uma empresa de cultura diferente. As mudanças de empresa, elas te permitem experimentar culturas diferentes. Exatamente. Eu não vou falar o que é melhor, o que é pior, tá, gente? Porque cada empresa tem sua cultura, tem um lado bom, tem um lado não tão bom, né? Mas você experimentar uma cultura diferente, então, a minha passagem na Anglo-América, o que eu mais levo foi trabalhar numa empresa de cultura diferente da que eu trabalhava. Uma empresa mais, assim, na época ela era mais global, né? Trabalhava com mais commodities, né? E o que mais me marcou muito na Anglo foi grupo técnico global muito forte. Eles têm um sistema de trabalho matricial com um grupo técnico global muito forte que suporta as operações. Isso é muito bacana mesmo, né? Isso é muito bacana, porque de novo tem que ter humildade também, né? Pô, vou aprender com esses caras, né? Pô, vou aprender com esses gringos aí, né? Em vez de reclamar dos gringos, vou aprender com esses gringos. Então, e a gente mostrar para ele também o quanto a gente sabe, né? E mostrar para ele também que ele sabe que nós sabemos. Exatamente. Então era uma troca, né? Então eu tive muito contato com o grupo, com o time técnico global da Anglo-América nas minhas posições, tanto de serviços técnicos, gerente geral, como na gerente geral das operações. Então, experimentar essa cultura diferente e um projeto também com característica muito específica de, talvez, o primeiro projeto de minério de ferro fora do quadrilátero ferrífero, com exceção do Mato Dentro, e de baixo teor, né? Um teor mais baixo do que o tradicional, né? Então, todo aprendizado de operação de mina para controlar variabilidade de teor de ferro, contaminantes, estabilizar a planta, nesse cenário de teores mais baixos, eu acho que foi o que eu aprendi na Anglo-América, uma empresa muito boa, excelente empresa. Eu tive sorte, né, também, né, de passar por grandes empresas, boas empresas, não tem que reclamar. Na verdade, eu tenho que agradecer e gratidão, né, por essas passagens. Então, foi um capítulo muito bom da Anglo-América. Não, realmente, e principalmente, você falou que eu faço um adendo, além de novas culturas, é você trazer todas as melhores práticas que você aprendeu e criou para um novo local, né? Isso aí eu acho fantástico. As empresas que eu passei, eu sempre via isso como o algo mais, né? A gente sempre fala, como você fala, deixa a dica, eu deixo também essa dica. Se você for chamado para uma área para fazer planejamento, trabalhar na perfuração, beleza, é isso que a galera espera, mas qual é o algo mais? Né? Que é por esse algo mais aliado ao que você vai fazer, que você vai ser lembrado e vai ter promoções, vai ter várias coisas boas na carreira. Não tenha dúvida, se experimentar, você vai ter acesso a coisas novas quando você muda de empresa, muda de cultura, e você tem que ficar atento o que é boa prática, né, para você implementar, ou na própria empresa, ou em outra empresa, e carregar isso como você profissional, né? Então, isso é muito importante. Então, eu fiquei até final de 2017, eu fiquei na Anglo-América, e depois eu passei um período, eu já estava pensando, assim, eu vou mudar um pouquinho, fui para tecnologia, fiquei 6 meses na Módula, como consultor técnico da Módula, uma expressão com tecnologia, uma grande empresa também, né, baseada nos Estados Unidos, que trabalha aí com sistemas. Você conhece o sistema de despacho, né, caminhão. Tive muito acesso à questão das operações autônomas, né? Então, embora começou em outros países, no Chile, na Austrália, mas já chegou há algum tempo no Brasil, né? E aí eu tive um pouco acesso ao sistema tradicional de despacho, um sistema de operação autônoma. E no início de 2018, né, eu fui para... É difícil falar, né, na questão da Samarco, né, por toda a dificuldade, né, enfrentada por tudo que aconteceu na Samarco, pelo rompimento de fundão, né, toda a consequência. Então, uma experiência, né, de voltar uma empresa nessas condições. Eu entrei lá em 2018 com esse objetivo, né, logicamente um trabalho em equipe
muito forte para poder voltar. Trabalho de equipe da Samarco. Pelo caso do Samarco, né, o trabalho de equipe está sendo, né, está sendo muito importante de voltar a empresa dentro desse conceito, né, do propósito de uma mineração diferente. Então, final de 2020, nós voltamos à empresa com um terço da capacidade produtiva, né, com novos métodos principalmente dos rejeitos, né, com a parte de filtragem, rejeito a seco. E aí, estamos agora trabalhando no crescimento, né, na fase de crescimento da empresa, mas também foi um aprendizado, assim, talvez um aprendizado, um grande desafio, um desafio diferente, né. Eu trabalhei muito na prontidão operacional, não sei se o pessoal conhece o conceito de prontidão operacional, é preparar para operar, né. Isso é usado muito no projeto Greenfield, quando você implanta um projeto de Greenfield, geralmente a equipe de prontidão, ela vem antes de terminar a implantação para poder fazer a passagem, então prontidão. Então, quando eu cheguei em 2018 na Samarco, o meu principal papel, eu fui lá como gerente geral de Germana, depois que eu vim para a área de planejamento, estratégia mais corporativa, foi muito implementar processo de prontidão e fazer a prontidão operacional para voltar com segurança, né? Segurança das pessoas, segurança ambiental, né? Então, foi feito um trabalho muito, muito forte de prontidão operacional para a Samarco voltar segura, em todos os sentidos, né? Então, também foi um aprendizado grande. Depois, eu fiquei 2 anos, né, nessa parte mais de prontidão, de operação, de Germânia. Depois, eu fui para a área de planejamento, estratégia, inovação. Eu nunca tinha trabalhado com inovação. Então, já era esse ponto que eu queria chegar aqui na nossa conversa e falar sobre isso, né? Inovação. Tem pedindo um espaço para você, tem naquele filme, o 007, a Operação Skyfall, tem uma conversa dele com um do agente novo, né? Que em todos os filmes, eu sou fãzaço de 007, né? Que sempre aqueles equipamentos dele, sempre foi equipamentos de alta tecnologia, e nesse Operação Skyfall botaram um rapaz bem novinho para fazer. Ele, você é o novo doutor, você é o novo doutor? Ele, estou aqui para trazer as suas tecnologias, e o bate-papo dele, ele falando isso, ele, não confunda inovação com a idade. Aí ele fala para ele, aí também não não confunda também a habilidade, a idade com a originalidade, né? Ou seja, ele estava dizendo para ele que, independente da idade, independente de tudo, podia ser inovador, podia trazer coisas novas, né? E você aí, uma carreira de sucesso, chegou agora na inovação. Como é que foi isso para você, assim? Foi um desafio, né? Porque, assim, eu nunca tinha trabalhado em inovação. Quando foi feita essa proposta, aí, de novo, eu tenho sorte, porque, de novo, trabalho em equipe, né, gente? Então, assim, a Samarco, ela já tinha um time de inovação muito bem formado. E esse time de inovação, ele se manteve durante a paralisação da empresa. A empresa, com a decisão certa, ela resolveu manter esse time de inovação. Logicamente, não é um time grande, mas manteve um time de inovação. E na minha gestão, uma das primeiras decisões junto com a Samarco, junto com o Recursos Humanos, foi trazer um gerente para a inovação da Samarco. Logicamente, nesse período de paralisação, ela ficou com um time, mas ela estava sem um gerente ali da área, né? E aí nós buscamos no mercado um gerente, que hoje é o Bruno Pimentel, que vem fazendo um trabalho excelente, teve 2 anos e pouco de Samarco. E eu fui ali como aprendiz, aí de novo, a humildade de aprender. Você tem que ter a humildade. Aí nesses momentos da vida da gente, onde você trabalha numa área totalmente diferente, uma aula que muitas vezes fala assim, o cara é velho e não pode ser inovador, o que você está falando aí. Né? E às vezes tem preconceitos também que se coloca, né? Isso é mais um preconceito de que velho não pode ser inovador. Isso é mais um preconceito, tá? Às vezes você marca. E a gente tem que sair desses preconceitos, né? E aí, com muita liberdade para o time, eu fui aprender. Eu gosto de aprender a teoria. Isso é uma característica minha.
de ter processos. Então, eu fui ali, junto com o meu time, colocando processos de inovação dentro da empresa. Porque tudo tem que ter processo, né? Então, para a inovação interna tem que ter processo, para inovação aberta tem que ter processo bem definido, estrutura bem definida, processo. Então, para mim, foi um aprendizado. E aí não tem como, gente, a inovação. Aí eu fiz alguns cursos também sobre inovação. Ano passado eu fiz um curso muito bom de 3 dias de imersão. Aí fica outra dica aqui, é um mindset inovador. O pessoal chama de mindset inovador. Abra a tua cabeça. Porque você tem que ter o mindset inovador. Isso tanto para técnico, na área técnica, como na experimentar o novo. E aí vem por trás a nossa cultura do erro, do medo de errar. Mas até para fazer inovação, tem como, porque você faz, às vezes, teste, você escala, você minimiza a questão do erro. Tem método para. Então, vou testar um negócio novo, vai ter um método. Não deu certo? Ok, testou, não deu certo. Mas os profissionais têm que ser abertos. E aí, tem uma coisa, Jonathan, que não tem volta, tá? A agenda ISD, inovação, tem uma relação direta. Então, a agenda ISD e a inovação, relação direta. E aqui eu vou mandar um recado, porque já vamos começar a falar de planejamento. Eu estou preparando um próximo artigo na Minerar sobre descarbonização nas operações mineiras. Olha só. Vou lançar ele semana que vem. Descarbonização. Está na mão dos engenheiros de planejamento. Abrir para o novo. Eu não sei se o futuro vai ser, ou até o atual futuro próximo, se vai ser essa lavra mais, no estado mais, vamos falar assim, convencional que nós realizamos. E, geralmente, essa mais convencional, ela é full trucks. Né? Exatamente. Aí, está na mão do engenheiro de planejamento tirar as amarras, às vezes até conceituais, e testar, vai ter que mexer em métodos de planejamento. Aí está voltando muito aí agora, né, a questão do pit clutch, correias, eletrificação de mina, tudo isso está. Exatamente, Qual que é o principal profissional que vai ter que fazer os estudos de trade-off disso, gente? Jones? Planejamento. Planejamento. Então, os engenheiros de planejamento vão ser forçados a ter mindset inovador. E aí existe um campo de oportunidades, né, para os engenheiros de planejamento. Eu estou buscando nesse artigo, fechar esse artigo com esse campo de oportunidade. Mas, às vezes, vai ter que sair um pouco daquele método que é mais, vou falar assim, mais cômodo, né, gente? Mais cômodo, exato. Porque ali, flexibilidade, não sei o quê, o método que você tem na sua mina, geralmente, porque está correto. Até então era isso que pesava. Eu quero flexibilidade, eu quero... Agora, eu quero descarbonização, eu quero reduzir emissão. Como é que o engenheiro de planejamento vai lidar com isso? Então, de novo, oportunidade. E aí é o mindset, né? Por isso que eu acho que aí independe de idade, tá, Diogo? Aí depende de idade, você falou tudo. Falo sempre aqui, para quem me procura aqui no canal sobre tendências, eu falo sobre várias tendências. Aqui a gente já... Estou preparando aqui para a gente... Já me pediram aqui no canal sobre Might Mill. Aí eu pego e mando lá para a sua página. Veja aí o do Juarez, ele já falou bastante sobre isso. Estou estudando ainda. Mas muita coisa que toda lavra, todo plano de lavra, a gente tem que ver alguma coisa diferente, né? E um amigo meu já fez participou aqui do canal, Alex Breder. Ele fala que até... como você comunicar a inovação, né? Às vezes comunicar a inovação. Exatamente. Como a gente comunica a inovação? Você está fazendo artigos bacanas lá no Minerar RH, o professor Edmo até falou isso, dizendo, a gente precisa saber ler um artigo desse de forma
tão clara, tão simples, porém com vasto conhecimento ali para ser criado. Mas só comunicando essas inovações já é uma grande inovação também, é verdade? Aí você vê, internamente a gente faz muita gestão de mudança, né, nas Isso, inovações. Né? Mas aí, de novo, você está tocando e tem a relação com a agenda ESG, que a inovação também que precisa ser feita, é na relação com as comunidades, né? Exato. E aí a comunicação também entra, porque se você for comunicar os processos internos num linguajar muito técnico, as comunidades, o público externo não entendem. Exatamente, Então, mas nós estamos falando para a gente de dry stack, né? Por exemplo, de dry stack. Tudo bem, até hoje eu não consegui mais falar, mas dry stack para o público externo. Vou mudar meu próprio processo aqui de rejeito, agora dry stack. Termo em inglês, né? Então a gente tem até essa dificuldade, né? Como é que eu substituo, como que eu explico isso para. Exato, E a inovação e a agenda ESG exige muita transparência com a comunidade social. E, de novo, aí tem muita inovação a ser aplicada no S do ESG, tá? No social. Tem a transformação digital também, eu acho que ela vai vir para esse processo também, tá? Porque às vezes a gente fica muito fechado dentro das empresas, né? A exigência agora para abrir mais, né? Então, tudo isso também é inovação. Também a inovação vai ter que permear esses processos para a gente não falar só tecnicamente dentro de uma mina, por exemplo. Então, a coisa é bem ampla, mas eu acho que o grande motivador da inovação, e eu acho que não tem volta, é a agenda ESG. Não tenho dúvida disso, Então, relação coisa. Exato. E a gente falando já, como a gente já deu a palhinha falando já sobre planejamento, né? Você já falou bastante, você tem essa página, né? Que é a Minerar RH. Vou deixar o link aí para o pessoal acessar no LinkedIn para acompanhar, né? Onde você fala lá sobre... E também tem um canal do YouTube, né, que é o Minerar RH, que se chama de Escola de Mineração. Já tem lá, pelo menos até a participação dessa entrevista, tem 13 vídeos, tem vários artigos lá, né? Onde você fala basicamente sobre mineração, planejamento, né? Então, a era de inovação da mineração. Explica para a gente aí um pouco sobre esse planejamento, né, que você já trabalha, e essa inovação que você teve aí de fazer essa escola de mineração. O minerar, né, quando surgiu o minerar, como surgiu o minerar, né, na minha cabeça, que surgiu de uma inquietude interna, inquietação interna, né, porque eu encontrei a minha carreira aqui, né, gente. Eu já estou indo aí, sei lá, comecei com 18 anos, estou indo lá para os meus 40. Isso começou a me incomodar internamente. E agora? Eu venho, né, chego em Jardim Geral, passo por Nisso Carajás, por Cobre, passo em Minas Rio, venho aqui retomar essa marca. E esse e agora, e para frente, isso começou a me incomodar, principalmente como eu ia tirar isso de mim e passar para os outros. Então, como que eu vou tirar isso aqui que eu experimentei, né? Experimentei um monte de coisa, umas eu acertei, outras eu errei, passei por muita coisa na minha vida. E agora, o que eu faço com isso? Aí surgiu, durante a pandemia, e aí eu acho que a pandemia deu uma contribuição nessa minha decisão, porque nós ficamos aqui, todo mundo sabe, né? Teve um período que era 100% home office. Isso. E aí, nesse período, começou a me vir a luz, e a pandemia nos trouxe. Nós andamos, acho que 50 anos na questão de comunicação digital. Exato, Em 3 anos, né, gente? Vamos falar assim, mudança forçada. Vem o fato real da Covid e faz uma aceleração de uma mudança no meio de comunicação e na forma de trabalhar, que muitas pessoas achavam que não ia funcionar nunca. Tudo bem, pode ter seus pontos aí e tal, né? Mas assim, funcionou. E aí eu tive essa luz, eu falei assim, eu posso começar a passar a minha experiência e meus conhecimentos para frente pelo mundo digital.
E aí eu escolhi primeiro uma newsletter no LinkedIn, porque como eu fiz mestrado e doutorado, quem faz mestrado e doutorado é forçado a escrever, né? Não tem jeito, bastante, né? Tem que escrever, né? Porque senão sai uma tese, uma dissertação. Quem não gosta de escrever já vai ter a primeira dificuldade. Aí eu comecei a escrever, ainda no período de pandemia, escrevia os artigos e comecei a soltar os artigos. Fiquei uns 6 meses soltando artigo como newsletter, né, no LinkedIn, criei lá a newsletter e fiquei soltando. Eu vi que o público tem uma boa receptividade. Eu acho que faltava esse conteúdo. O que a gente tem que escrever, por mais pessoas possível entender, né, gente? Escrever coisa técnica não é fácil. Então, eu não procuro nos meus textos, embora são textos técnicos, de também fazer uma comunicação escrita de difícil entendimento, porque eu recebi muito feedback, gente. Pô, a gente sabe de que áreas, Johnny? O pessoal que trabalha em área de suporte. Falou, pô, Juarez, seu artigo sobre planejamento aqui, cara, tá me ajudando a... Sou do RH aqui, mas eu atendo ali o planejamento da mina. Você vê, pô, eu foquei um público, acabei que... logicamente, pessoas também na área técnica, ainda mais aí que estão iniciando carreira, eu acho que ali... mas assim, a área de suporte, né, pô? Um dia eu estava conversando com um advogado, direito minerário, o cara mandou uma mensagem para mim, falou, Juarez, cara, eu estou lendo seus artigos aqui que eu trabalho em direito minerário, mas eu tenho que entender de planejamento. Então, de uma forma, eu acho que começou a atender um público maior, eu acho que foi positivo. E aí surgiu o canal não foi nem ideia minha, não. Na verdade, eu tenho um amigo que chama Fred, vocês conhecem o Frederico Castro. Sim, sim. Trabalhei com ele no COB, trabalhei no Minas Rio, um grande amigo meu. Um dia eu estava aqui em casa e falou, Jair, você gosta de dar aula, cara, abre um canal no YouTube. Ele fez uma provocação. Eu fiquei com aquilo ali uns 30 dias, né? Pô. Porque você sabe como que é vídeo, né, cara? Uma coisa é se inscrever, né? Você escrever. Também tive essa vontade também de escrever no LinkedIn já há muito tempo atrás também. Teve até alguns formandos já conversaram comigo dizendo, olha, você já falou também lá de aderência e cumprimento. Quando eu fiz a minha especialização, foi nessa área de planejamento, e eu falei sobre aderência e cumprimento, até utilizando o sistema de despacho. Eu escrevi toda a minha especialização no LinkedIn há muito tempo atrás. E quando fui fazer o canal, foi a primeira coisa que eu pensei, não, já que eu tenho um bocado de coisa escrita, eu já era consultor num blog, vai ser bacana. O quê? Gravava várias vezes, aí gaguejava, a edição do vídeo, a roteirização, criar um roteiro, nossa, é complicadíssimo. É mais complexo, né? Assim, você gravar, porque se você errar, você tem que voltar, você tem que editar. Mas também desenvolve habilidades, né? Isso, então, eu já lá, quando eu fiz a minha graduação, eu tive a experiência de professor de cursinho para vestibular de matemática. Então, aquilo ali já me deu uma forçada em desenvolver comunicação para público, né? Então, eu voltei só que leva mais tempo. Então, eu comecei a gravar as aulas também, eu acho que as aulas é interessante, né? Quem está estudando, né? Quem está fazendo curso técnico, quem está fazendo engenharia, né? Então, eu entrei ali, eu pretendo aumentar um pouco as aulas no canal, aulas mais curtas, e a coisa foi dando certo. Hoje, na verdade, uma ideia que surgiu na pandemia, que foi incentivada pela minha quietude. Na verdade, o meu objetivo com a Minerar é ver que eu também, às vezes, falo de pessoas que foram importantes na minha carreira. Tem que falar das pessoas também, que às vezes a gente tem medo de elogiar, gente. Exatamente. De reconhecer. Às vezes, nós temos medo de reconhecer os outros. Olha que coisa, né? Aí eu fui lembrando de pessoas que foram importantes, de vez em quando eu abro uma aula lá, faço um reconhecimento de uma pessoa, porque ela foi importante na minha carreira, você entendeu? Já recebi vários aqui agradecimentos dessas pessoas, né? Então, às vezes a gente tem esse medo, pô, será que eu vou agradecer, vou reconhecer uma pessoa? A gente conhece. Faça o reconhecimento é importante para a gente. Para motivação, né? Então, a coisa foi ganhando corpo, então foi essa inquietude, essa vontade de compartilhar, e tudo foi ajudado pela inovação que veio pela Covid, né? Porque hoje o mundo digital, nós estamos falando aqui, né? Funciona muito bem, né, gente? E é cômodo, né? Porque você não precisa sair de sua casa, você não precisa pegar trânsito, né, gente? Olha só o conteúdo da nossa conversa aqui, você na sua casa, eu na minha casa.
falando de quê? De carreira, de planejamento, de inovação. Antes da pandemia, isso não era muito. A gente não acreditava muito, né? Por isso que a inovação, às vezes. Não, você falou tudo. A gente conversou aqui antes, os bastidores, sobre o canal, ele já veio mesmo antes da pandemia, né? E eu tenho entrevistas aqui no canal que eu fiz antes da pandemia. E foi num formato tão mambembe assim que eu fazia, porque antes era só áudio, antes de ser o podcast, né? O que é que eu fazia? Eu mandava a pergunta para o palestrante. Acho que você conhece, o primeiro palestrante que eu entrevistei foi o Gilvan Sá. Uhum. E eu mandei mensagem no Zap para ele, mandava a pergunta e dizia, grava o áudio. Aí ele gravava o áudio da resposta. Aí eu editava como se eu estivesse perguntando para ele. Quem escutar ela hoje pensa que eu estava conversando com ele, mas eu gravava a minha pergunta, colocava a resposta dele, a minha pergunta e a resposta dele, e assim por diante. Aí depois foi pelo Skype ainda, quando eu falei, não, vou abrir o canal. Vou sair só do áudio, vou para o vídeo também. Aí gravei o Skype, via Skype. Aí a primeira vez deu errado, porque eu não liguei o meu som, que tem que mandar ele receber o som do computador. Eu estava falando, estava me escutando, mas não estava gravando. Eu tive que gravar a entrevista de novo. Aí hoje está muito mais hoje está muito mais fácil, né? Tem os recursos, tem os sistemas, né? Exato. É muito mais fácil de fazer, mas de novo é um aprendizado aí. Então, a Minerar surgiu disso. Eu pretendo, isso aqui vai ser uma coisa que eu vou fazer de eterno, porque eu vou escrevendo, vou gravando minhas aulas, né? Então, essa coisa dá para... É até também interessante, né? De novo, né? Chega um momento da vida da gente que a gente aposenta, né? Normal, né? Acontecer. Mas essa atividade, possivelmente, ela vai me permitir de estar atuando aí, né? Sei lá, depois da aposentadoria, não tem idade para isso, né? Exatamente. Continuando aí, tem muito conteúdo, tem muita coisa, vou continuando. Exatamente. Espero que experiência tem muito, né, para compartilhar. Experiência para compartilhar, exato. Eu acho que aí parte disso, né? Compartilhar a experiência. Exato. E eu falo sempre aqui no canal também que você ensinando, você aprende também muito. Porque todo vídeo que eu faço aqui eu preciso estudar para ter um novo quadro aí, que é o Mini Doc, que eu faço um apanhado, ou seja, eu tenho que estudar muito para estar falando ali. Eu não tiro informação do bolso ou adivinho, tem que estudar para poder falar. Não é verdade? Outra coisa, você falou uma coisa que eu também senti quando eu fui para minerar. Eu vou fazer um artigo, esse artigo de descarbonização na indústria. Você sabe que eu sei tudo, tem que pesquisar. Vim aqui, Google, pesquisar, agora vai vir aí o IA, né, o chat GPT. Você vai pesquisando, porque você tem que criar conteúdo, e com isso você aprende. Você falou tudo. É uma forma de aprender. Porque você tem que preparar, igual você falou, você tem que preparar o seu material, né? Exato. Então, é uma forma de aprender, uma forma contínua de aprender. Então, parabéns aí também pelo seu aprendizado aí no seu canal, né? Muito obrigado. Juarez, chegando aqui ao final desse bate-papo, por mim eu ficava aqui mais umas 5 horas aqui conversando sobre inovação, mas, novamente, uma honra aqui estar conversando com você, tá? Espero que seja a primeira de várias participações aqui no canal, tá certo? O espaço o convite está feito, o espaço é seu, tá? E queria deixar que você deixasse alguma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo aqui o podcast. Tá bom, obrigado aí. Nós podemos marcar mais, né? Que o tempo passa rápido. Eu acho assim, carreira, né? Vou dar uma mensagem sobre carreira, né? Logicamente, gente, isso é muito individual, né? Na verdade, isso. Cada um constrói a sua carreira. É muito difícil você ter regras gerais. Mas eu acredito muito no aprendizado contínuo. E, às vezes, para você ter esse aprendizado contínuo, você vai ter que mudar. Porque mudar, de repente, assim, você ficar muito tempo numa única área, não sei se hoje, né, tem muito essa questão, você está aprendendo, e às vezes você vai ter que mudar de área. Então, cada um tem que fazer a sua avaliação. Como é que estou aqui nessa área? Como é que eu estou? Como é que eu estou na cadeira? Como eu estou tecnicamente, né?
Aí você tem que dar o passo da mudança. Então, eu acredito muito no aprendizado contínuo, nas mudanças no momento correto da sua carreira. E para isso, Giga, você planeja as mudanças. Você pode mudar dentro da sua empresa, você pode mudar de empresa. E hoje não é mais tabu mudar de empresa, né? Foi o tempo. Eu fiz várias mudanças na minha carreira de empresa. Então, eu acredito muito nisso, né? No planejamento da carreira, no aprendizado contínuo e nas mudanças. Porque as mudanças, às vezes, você passa por algumas dificuldades, mas que ela te eleva no segundo momento. Então, peço aí, cada um tem que fazer, logicamente, uma avaliação individual. Hoje tem muito aí trabalho também de mentoria, né, que ajuda nisso, né? Exato. E também esse mundo digital facilita nisso, né? Então, procura a evolução, gente. Eu acho que cada profissional, como ser humano também, o que a gente tem que procurar é a evolução, como ser humano aqui nessa nossa passagem, né? Exato. Então, que cada um procure esse seu caminho, né? E se encontre, no final é importante. E ser feliz, né? Existe uma última dica que é muito fácil de mudar ou não mudar, gente, é pela felicidade. Todas essas mudanças que eu fiz, no fundo, a causa lá no fundo é a felicidade. Lá na primeira, você vai olhar, eu não quero dar um passo porque eu quero ser mais feliz, eu quero buscar outras coisas. Então, que todos sejam felizes no seu dia a dia aí. Tá bom, Jorge? Tá ok. Muito boa forma de terminar, Juarez. Pessoal, todos os links aqui dos canais aqui do Juarez eu vou deixar na descrição, tá? Não deixe de se inscrever aí no canal. E eu sempre termino com a frase, Juarez, que é: mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Frase é ótima. Obrigado. Ok, pessoal. Até a próxima aqui no podcast da mineração. Até mais, Juarez. Falou, tchau. Obrigado.